Olá! Hoje é dia da gente fazer a nossa aula completa de Pilates. Antes de mais nada, não se esqueça de curtir esse vídeo, comente para que isso alcance mais pessoas e fortaleça o nosso trabalho. Para a aula de hoje, separe um bastão e uma cadeira. Vamos? Bom, vamos lá. Hoje, então, já comece separando na sua casa uma cadeira e também o seu bastão. O Heitor vai começar aqui sem o bastão primeiro, Heitor, com as pernas estendidas. Então, vocês vão sentar mais do meio para frente na cadeira de vocês. Cuidado para não sentar muito na ponta. A ponta dos pés para vocês, o Heitor vai começar com a postura alinhada, vai puxar o ar. Quando soltar, ele vai descer alongando em direção ao pé, queixo em direção ao peito e volta alinhando a postura. São 10 movimentos, ok? Então, puxa o ar, alinha as escápulas, solta o ar, faz o alongamento lá na frente. Lembre sempre da contração abdominal. Isso, sempre olhando para frente. Na hora que desce, sempre queixo em direção ao peito. Muito bom. Sem dobrar os joelhinhos, tá? Então, o joelho sempre estendido e aí você desce até onde você consegue. Puxou o ar, soltou, desceu. Isso. Agora, o mesmo movimento, mas nós vamos utilizar o cabo de vassoura, o bastão de vocês. Então, vai iniciar lá no alto, vai puxar o ar, quando soltar, queixo em direção ao peito, solta a cabeça, Heitor, e volta alinhando a postura. Isso. Soltou o ar, desceu, retornou e alinhou. Mesmo princípio do exercício anterior, o que muda aqui é que você está fazendo o movimento com bastão, então o movimento inicia com o braço estendido e olhando para frente, tá? Então sempre buscando alinhamento postural. Imagina que tem uma linha te puxando em direção ao teto, você tem que crescer a postura. Na hora de fazer o movimento, vai enrolando, começa cervical, torácica e lombar. Na hora de retornar, movimento inverso. 10 repetições também, sem flexionar os joelhos de vocês. Isso. Vai devagar, vai no seu limite. A musculatura vai aquecendo e aí você vai conseguindo cada vez alongar mais. Heitor, nós vamos virar o banco aqui de frente para eles. Você vai continuar sentado, com os joelhos flexionados. Vocês vão continuar sentados com o bastão de vocês na cadeira. Bastão estendido, nós vamos fazer uma inclinação lateral e retorno ao centro. Vamos fazer 8 para o mesmo lado e depois inverte o lado. O que é importante aqui? O Heitor não está perdendo o contato do glúteo com a cadeira. Então, quando ele faz a inclinação, o bumbum não levanta. É só um alongamento lateral e retorna ao centro. De um lado para o outro, se você cansar os braços de ficar sustentando o bastão lá em cima, desce um pouco, descansa os ombros e inverte o lado. A cabeça, ela sempre acompanha o movimento do seu tronco, então você vai em bloco, tá? Não vai a coluna e deixa a cervical desalinhada. Faz o movimento completo e retorna. Lembra que a estabilidade abdominal é super importante, ok? Para que você não sinta nenhuma fisgada na coluna, não tenha nenhum problema de lesionar. Então é sempre mantendo a contração abdominal para a gente conseguir o quê? Trabalhar a mobilidade da sua coluna lateralmente e também fazer o alongamento da musculatura, mas sem prejudicar a sua coluna. Agora, o Heitor vai ficar com o bastão lá no alto e ele vai fazer o movimento de levar o bastão atrás da cervical. Nós já fizemos algumas aulas. Então, vai puxar o ar em cima, soltar o ar descendo. 10 repetições. O que é importante aqui? Vou fazer de lado para vocês.
vocês não podem jogar a cervical para frente. Então, vou descer o bastão até onde eu consigo, sem deixar a cervical ir para frente, e aí eu vou sentir aqui o alongamento da musculatura do peitoral, ok? Isso. Heitor, eu vou pôr um calço aqui para você, só para ficar um pouquinho mais alto. Agora, nós vamos fazer uma extensão do joelho de cada perna. Então, continuem sentado na cadeira. O Heitor vai estender uma perna, solta o ar e retorna flexionando. Isso, ele vai fazer tudo da mesma perna, depois ele vai inverter. O que é importante? Quando a gente faz a extensão, a coluna não pode ceder. E como vocês estão na cadeira de vocês de casa, também não pode ficar com a coluna encostada lá no encosto, tá? Então, fique alinhado, só use mesmo a parte do assento e faça o movimento de extensão e volta. Solta o ar, retorna. Inverte a perna, 10 movimentos também. Isso. Muito bom. Fazer essa contração abdominal ajuda você a estabilizar, a não ter esse movimento da coluna, só a perna. Agora o Heitor vai fazer mais 10 estendendo as duas pernas. A tendência é que a coluna queira compensar no movimento e não pode. Dá para fazer, Heitor? Qual altura? Não sei. Isso. De 8 a 10 repetições, tá bom? Tenta sempre manter um alinhamento postural. Aqui a gente teve que fazer uma pequena adaptação, né, usando os equipamentos do Pilates. Mas na sua casa você vai estar usando a cadeira e aí você pode estar segurando na lateral do assento, tá? Para te dar mais estabilidade. Terminou? Vamos descer devagarzinho, que eu vou tirar aqui a caixa. Agora vocês vão arrastar aí a cadeira e nós vamos usar o seu espacinho do solo, tá? Heitor, pode deitar de barriga para cima. Segura aqui o bastão, vem um pouquinho mais para baixo que seus braços vão lá para trás. O Heitor vai fazer a ponte, então a elevação pélvica, e quando ele fizer a elevação, o braço vai lá para trás com o seu bastão. E aí retorna descendo o quadril e o braço termina direcionado para o teto. Então, puxou o ar, posição inicial, soltou o ar, contraiu o glúteo, tirou a lombar e a torácica, bastão foi para trás. Retornou o bastão, volta torácica, lombar e bumbum e apoia toda a coluna. Pés agarrando o chão, distância entre os joelhos, a mesma distância do ossinho aqui do seu quadril, não deixe o joelho fechar, se aproximar. Isso, e retorna. 10 movimentos e aí nós vamos para o próximo exercício. Solta o ar, vai lá atrás, o bastão, volta, desce estabilizando toda a coluna. Pé inteiro prendendo, agarrando o chão, muita contração do glúteo. Agora nós vamos fazer a prancha, nós vamos fazer a prancha normal, só que nós vamos fazer 2 vezes e eu vou marcar 30 segundos para vocês, tá bom? Então vamos lá. Pode ir, Heitor. Então, lembre-se, cervical alinhada, escápulas encaixadas. Aqui, ó, se a gente passar uma régua, tá tudo na mesma linha. Então, o glúteo não tá para baixo nem para cima, tá tudo bem estabilizado. Trabalha a respiração, puxa o ar e solta.
Se você não conseguir segurar os 30 segundos, você pode descer antes, tá? Não tem necessidade de você ficar marcando aqui exatamente o mesmo tempo que nós estamos fazendo. Deu, Heitor? Descansa um pouquinho. Aí, ó, no descanso, o Heitor foi lá, levou o bumbum em direção ao calcanhar, estendeu os 2 braços para frente. Então, quando você terminar a prancha, não despenca, não cai no chão desabando. Então, joga o bumbum lá atrás, é uma forma de você relaxar a sua coluna, tá bom? Vamos lá, Heitor, mais uma. Vamos lá, começando. Isso. Lembra sempre lá do alinhamento da sua cervical, a altura do seu bumbum, então sempre alinhada com a sua coluna, alinhamento das suas escápulas. Trabalha a respiração, não prende o ar, tá? Puxa o ar e solta. Está acabando. Deu. Descansa um pouquinho lá atrás. Então foram 2 pranchas que nós realizamos aí para aquecer um pouquinho o nosso core. Agora o Heitor vai continuar deitado de barriga para baixo e vocês também. Pega lá o cabo de vassoura. Do outro lado. Vem para baixo, isso. Então o bastão vai começar lá na frente. O Heitor vai fazer a extensão lombar. E o que ele vai mudar? Quando ele estender o tronco, ele vai trazer o bastão aqui, ó, na frente do peito dele e retorna lá na frente. Muita contração do glúteo para vocês fazerem esse movimento em casa, tá? Repare que o Heitor não olha lá para frente, ele tira a cervical do contato, né, a cabeça do contato do solo, mas ele está mantendo o alinhamento postural com o restante da sua coluna. Cotovelo, ó, começou lá estendido, flexionou, trazendo o bastão aqui, ó, na frente, na linha do peito de vocês, tá bom? Vamos fazer 10 repetições e aí nós vamos para o próximo. Trabalhe sempre dentro da amplitude que você consegue. Não há necessidade de você levantar muito o tronco. E também às vezes tem aluno que fala, nossa, eu levanto tão pouquinho, mas esse pouquinho está relacionado à sua mobilidade, está relacionado à sua força, então respeite o seu limite. Tudo bem, Heitor? Agora você vai deitar de barriga para cima. Nós vamos fazer aquele abdominal que nós já fizemos em diversas aulas, trocando as pernas e mantendo o tronco elevado. Então, uma perna começou estendida, trocou. Puxa o ar, solta, trocou. 20 total, tá bom? Então, cervical, mantenha alinhada, sempre olhando para o seu joelho. Tronco não desce mais, só alternando as pernas. Isso, troca, troca, troca. A outra perna estende bem, mas ela não encosta no chão. Percebam que o Heitor termina com uma altura, tá bom? Isso. Agora, nós vamos fazer a ponte unilateral. Então, o Heitor vai deixar uma perna na cadeirinha. Então, aqui, ó, é 90 graus de joelho e quadril. E a outra perna, o pé que está apoiado, vai subir e descer o quadril na ponte, tá bom? Então, puxa o ar embaixo, solta, subindo, 10 de cada lado. Ó, se você tem dificuldade de fazer esse exercício com uma perna só, vamos fazer 2 séries da ponte normal na sua casa, tá? Então, você faz com as 2 pernas apoiadas, bonitinho, sem problema nenhum. Se você consegue fazer assim, melhor. A gente vai trabalhar mais a força dos isquiotibiais, tá? Mas não se esqueça de contrair bastante o glúteo, porque ele é um músculo preguiçoso, tá bom? Então, façam 10 de cada lado, braço apoiado ao lado do corpo, mas sem fazer força contra o chão, aonde vocês estão deitados. Isso, muito bom, Heitor. Show de bola. Agora o Heitor vai ficar de 4 apoios e nós vamos fazer o Superman, que nós também já fizemos em outras aulas. Então lembre lá dos posicionamentos. Ó, a linha do joelho dele está na mesma linha do quadril e o braço está na mesma linha do ombro. Ele vai estender braço e perna contrária.
Reparem que a cervical do Heitor está alinhadíssima com o restante da coluna dele. E o braço e a perna dele, quando estende, termina totalmente estendido e retorna firme. Vocês têm que estar concentrados nesse movimento, porque se você faz de qualquer jeito, é aí onde acontece a maior chance de você desequilibrar. Então, concentra no movimento, faz ele firme, faz tudo para o mesmo lado e depois inverte. 10 para cada lado, ok? A parte da contração abdominal também é super importante para evitar que tenha essa rotação do tronco de vocês. Então, sempre bem estabilizado. Terminou, Heitor? Deita de barriga para cima novamente. Peguem novamente aí o cabo de vassoura de vocês. Heitor, isso, vem um pouquinho. Ai, deixa uma perna estendida. Então, a perna estendida tá mais embaixo do Heitor, o bastão tá lá atrás. Ele vai subir o tronco e o bastão ele vai levar de encontro à perna dele e retorna. Então, é um abdominal reto, com uma variação, porque tem uma flexão do quadril dele, então a perna está subindo e descendo. São 10 movimentos de cada lado. Reparem que o Heitor apoia a cabeça para depois ele subir novamente. Quando ele sobe, a cervical dele, o olhar dele para no meio da coxa da perna que está subindo, tá bom? A perna, ela não pode flexionar o joelho, perna totalmente estendida. Pro, eu não consigo chegar e encostar o bastão na minha perna, porque eu não tenho flexibilidade. Não tem problema. Sobe até onde você consegue, o mais próximo, e o importante é que você sinta que a sua musculatura abdominal está fazendo força, tá bom? Isso. Terminou, Heitor? Levanta devagarzinho, que eu vou pôr a cadeira de novo, então vocês peguem a cadeira de vocês. Deixa eu melhor ficar de lado mesmo. Pode sentar. Nós vamos fazer o alongamento do glúteo, que nós já fizemos em outras aulas também. Então, cruza a perna, outro pé apoiado, o Heitor vai descer alongando, retorna fazendo o alinhamento da postura. São 10 movimentos para cada lado, tá? Então, ó, reparem que o Heitor começa com a postura alinhada, queixo em direção ao peito e ele vai descendo o máximo que conseguir. Algumas informações aqui importantes é o quê? Tem aluno que não consegue deixar a perna aqui, ó, cruzada dessa forma, porque ele não tem mobilidade aqui do quadril, né? Então você pode deixar mais fechado, não tem problema. Ou às vezes o aluno fala, olha, eu só consigo deixar bem próximo do joelho, eu não consigo subir muito a perna. Também não tem problema. Você vai trabalhar dentro da amplitude que o seu quadril permite, tá? Então desce alongando e retorna. Ó, uma coisa importante, você que está em casa, se você tiver prótese de quadril, não é recomendado que você faça esse movimento e esse exercício, tá? Então, se você estiver acompanhando essa aula, pula esse exercício, aguarda um pouquinho e aí a gente vai para o próximo, tá bom? Isso, alinha a postura, solta o ar, vai lá na frente, alonga e volta. Muito bom. Heitor, desce devagarzinho. Vocês vão continuar utilizando a cadeira, que aqui nós estamos adaptando o cenário. Então, eu acho que é bom você ficar um pouco na diagonal. Nós vamos fazer o alongamento posterior da perna aqui.
Então, vocês vão ficar de frente para a cadeira de vocês, com a perna estendida. Se for para facilitar no equilíbrio, deixa a mão na perna que ela ajuda a te dar mais estabilidade durante o movimento. Então, você vai alongar lá na frente e retorna alinhando a postura. Então, aqui no caso, você vai estar apoiando a sua perna lá no assento da sua cadeira, tá? Começa com a postura alinhada, solta o ar, desce alongando e retorna. Vamos fazer 10 movimentos para cada lado. Isso. Mesmo princípio dos outros alongamentos. Começa olhando para frente, queixo em direção ao peito, alonga e retorna. Muito bem. Isso, puxa o ar, aí solta, desce alongando. Repare que quando o Heitor desce, primeiro vai o queixo em direção ao peito, o joelho não pode flexionar da perna que está apoiada na cadeira. Então, você vai respeitar o seu limite de flexibilidade. Então, você vai descer até onde você consegue, tá bom? O pé de baixo, que está apoiado lá no chão, é importante que ele esteja alinhado. Então, retinho, todo apoiado, olhando para frente. Ok, agora a gente vai começar a entrar na parte final da nossa aula. Então o Heitor vai sentar aqui de frente para vocês. Nós vamos fazer alguns exercícios para cervical. Então, primeiro a gente vai trabalhar a mobilidade no movimento de flexão e extensão. Então, quando descer é queixo em direção ao peito, sem flexionar a coluna, é somente a cervical. E quando vocês fizerem um movimento de extensão, lembra de levar a língua, grudar ela lá no céu da boca, porque aí vocês vão sentir alongar mais a região anterior. Nós vamos fazer 5 movimentos para cima, 5 para baixo e aí nós vamos para o próximo. Isso. Língua lá no céu da boca, queixo em direção ao peito. Sem curvar a coluna, mantendo o alinhamento dos seus ombros. Agora nós vamos fazer um movimento de rotação. Então vamos falar não. Então olha para um lado, depois gira para o outro. O tronco não roda junto, tá? Então é como se você quisesse levar o seu queixo e ele olhar lá, parar na linha do seu ombro e retorna ao centro. 5 movimentos para cada lado também. Isso. Então, esses exercícios ajudam a você melhorar a mobilidade da sua coluna cervical. E essa região da cervical com o trapézio é uma região que sempre acumula mais tensões. Então, às vezes, você fazendo esse movimento, você vai perceber que um lado tem uma amplitude um pouco melhor e a outra mais prejudicada. Então, a gente precisa trabalhar e melhorar essa mobilidade progressivamente. Agora, o Heitor vai só segurar para baixo, segurando no alongamento. Então, aqui o Heitor está mantendo a postura alinhada, o restante da coluna, e só o braço aqui, as mãos entrelaçadas, que está fazendo força para puxar a cervical para baixo até sentir alongar, tá bom? Aqui eu estou marcando o tempo, então vocês segurem, mantendo a postura. Volta devagar. Agora a gente vai fazer a inclinação lateral. Então, segura o outro ombro. Ele deixa, imagina que tem alguém te puxando para baixo, então deixa o braço subir, não descer, não deixa ele subir junto e tensionar. Mantendo o restante da postura também bem da coluna bem alinhada. Troca o lado, Heitor.
Muito bem. Agora o último, o Heitor vai deixar as pernas um pouco afastadas, mas o joelho flexionado. E aí o Heitor vai queixo em direção ao peito, vai só descer, mobilizando a coluna, braços lá na frente, Heitor. Isso, solta a cabeça, relaxa bem e volta desenrolando, alinha a postura e olha para frente. Esse é um exercício, vamos fazer 6 repetições, tá? O objetivo é mobilidade da coluna e relaxar. Então você não vai deixar as pernas estendidas para alongar, tá? É somente a coluna que está fazendo o trabalho aí de mobilidade e relaxamento. Solta bem a cervical, volta desenrolando devagar. Porém, mesmo que seja um relaxamento, é importante que vocês mantenham a contração abdominal, porque só ela ajuda a estabilizar a coluna de vocês. Então, puxou o ar, alinhou, soltou o ar e desceu. Terminou, Heitor? É isso, pessoal. Finalizamos a nossa aula de hoje. Usamos a maior parte da aula, a cadeira e um bastão. Então, vocês percebem que com 2 acessórios é possível fazer uma grande diversificação de exercícios e você consegue se movimentar na sua casa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!